É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? A gente falar um pouco sobre a saúde mental. Apesar que o janeiro branco, né, passou, porém, a gente conversar sobre isso em fevereiro é muito bom também, porque a gente começa a entender que a gente precisa falar da saúde mental independente da época do ano. Todos nós, de uma certa forma, estamos envolvidos na saúde mental, né? E vocês, a maior parte aqui trabalha nessa área de uma certa forma. E eu queria saber assim de vocês, para a gente começar, o que é saúde mental para vocês? Né? Como é que vocês entendem do que é saúde mental? Como é que vê? Como é que cada um de vocês, ou quem quiser falar, vê a saúde mental? O que é ter saúde mental? Eu acho que é ter equilíbrio, principalmente. É saber lidar com os problemas de alguma forma que acho que não se machuque, não machuque o outro. Né? Por mais problemas que aconteçam fora ou dentro do trabalho, colocar para fora também o que está sentindo, eu acho que é um fator também para a saúde mental. Sim. Porque se você coloca para fora, você consegue ter um parâmetro de alguém para ajudar, é bom demais. Alguém mais tem uma definição própria para a saúde mental? Então, o equilíbrio é o essencial, né? Para a gente manter a nossa vida positiva, né? E para isso, completando o que ela falou, nós seres humanos, nós precisamos estar com pessoas preparadas para que a gente possa ter um bom diálogo, a gente possa botar para fora, como também ouvir o nosso amigo, a nossa amiga. Isso faz parte do ser humano, né? Isso faz parte da nossa vida. Então é importantíssimo termos pessoas preparadas para que a gente possa dialogar. Sim. E essa pergunta é importante porque a gente fala sobre saúde mental, só que às vezes a gente não tem esse conceito muito bem construído. E às vezes nossa saúde mental, ela está com um problema e a gente não percebe porque a gente não tem nem esse conceito muito bem criado em nossa mente. Por exemplo, eu tenho um próprio conceito sobre saúde mental. Para mim, a saúde mental é da seguinte forma: como é que a gente percebe quando a nossa saúde mental ela já não está indo bem? Quando o equilíbrio é muito importante, mas eu vejo assim, complementando em relação a isso, quando eu começo a deixar de ser funcional, né? Quando eu começo dentro do meu relacionamento, as coisas já não estão indo muito bem. Quando o trabalho, a produtividade que eu faço no trabalho, ela começa a se perder dentro desse processo, né? Na parte acadêmica, eu não consigo mais render do jeito que eu rendia antes. Isso já é uma lâmpada que se acende para eu começar a me questionar internamente sobre como é que está a minha saúde mental. Começar a rever esses pontos. E essa é a problemática. Mas o que é que acaba interferindo, o que é que destrói a nossa saúde mental? Não é? A gente pode começar essa palestra já começando a pensar sobre isso. Eu vejo uma grande falha hoje quando a gente separa assim, saúde mental e saúde física. A gente fala assim, a saúde física, eu estou cuidando da saúde mental, não estou cuidando da saúde física, como se fossem duas coisas opostas. Né? E se a gente parar para pensar, a gente é dentro de uma unidade. Né? Quando a gente fala assim, saúde mental, a mente, que já é um assunto filosófico, né? O que é a mente? Onde é que essa mente está? Essa mente é processada ali no cérebro e tem toda uma parte química que leva para esse corpo. Então, tudo que acontece dentro do mental reflete nessa parte física, né? E vice-versa. Hoje já se entende que 70% de toda doença física, parte dela é psicossomática, ou seja, foi somatizando e acabou gerando um problema físico. Então, esse olhar de começar a observar a saúde mental como uma unidade física e corpo, eu acho que a gente já começa a entrar nesse assunto com o pé direito. E aí a pergunta é, eu estou cuidando da minha saúde física? Eu estou cuidando da minha saúde mental? Porque esses dois paralelos, eles precisam estar andando junto.
muita gente aqui que trabalha no meio hospitalar e todo esse processo, às vezes fica muito tempo no trabalho e não cuida desse outro lado, né? Às vezes uma caminhada, a gente colocar, se disponibilizar para poder fazer uma caminhada, isso faz toda a diferença. E uma coisa que eu acho interessante, que eu vejo interessante, é que você sair para comprar o pão, estou caminhando. Isso já não funciona tão bem quando você coloca o sapato, você se arruma para caminhar, o funcionamento é muito diferente, né? Você sair especificamente para caminhar, você sair especificamente para fazer um exercício físico e cuidar dessa parte física. Faz sentido para vocês? Um outro ponto, o sono, né? Como é que está o sono? Às vezes uma noite não dormida direito, insônia e não cuidar desse sono, não se preparar para esse sono, né? Essa noite mal dormida, dormir menos de 7 horas, isso leva um dia todo arrastado, leva um dia, né, dentro de uma angústia, dentro de uma situação. E quando você vai ver, eu não estou bem, eu estou sem autoestima, eu estou deprimindo, e quando vai ver é só sono. O sono é a base principal para a gente poder ter uma qualidade de vida. Muitas vezes acontecem erros dentro de diagnóstico, a pessoa está ali, toma remédio, às vezes não tem uma necessidade de tomar aquele remédio, porque é olhado pelo profissional e não teve aquela cautela de saber como é que está essa noite será que ele está dormindo bem? Porque você não conseguir dormir direito gera uma série de efeitos, né? A imunidade desce, você fica mais suscetível à doença, né? Gera uma série de problemas que pode ser confundida com outro tipo de situação e às vezes é só sono. E o que mais vocês entendem que a saúde mental, ela acaba, quando isso começa a acontecer, a saúde mental vai se destruindo também junto. Começa a abalar a saúde mental. Oi, sejam bem-vindos. Atualmente, a estrutura da saúde mental abala tudo mesmo. E temos uns pilares, né? Família, trabalho, as relações sociais, sim. E quando esses pilares eles começam a se quebrar, e a gente vai, por exemplo, quem trabalha na área de saúde, às vezes chega um paciente que está todo desestruturado. Qualquer um de nós estamos, é uma linha tênue para chegar nesse estado. É só essas estruturas elas forem quebradas. Às vezes a pessoa tem um problema sério no trabalho, mas a relação familiar está bem, às vezes a relação com as amizades está bem, está estruturada, segura um pouco as pontas. Mas quando essas estruturas, todas elas vão quebrando, quebra o indivíduo total, entende? Então, cuidar, por que eu estou trazendo isso? Porque olhar para essas estruturas e ver como um pilar para a minha sanidade, para a minha saúde mental, era muito importante, porque eu preciso estar cuidando desses pilares. Porque se eu não cuidar desses pilares, ele acaba desabando. Muitas vezes, seu nome é? Ana, que Ana trouxe sobre a família, muitos problemas que a gente leva para o trabalho, às vezes um problema com a colega de trabalho, um problema com o chefe no trabalho, às vezes muitas vezes trazido por uma questão familiar da nossa relação primária. Porque a nossa relação primária é nosso pai e nossa mãe. Se a gente não estabelece uma boa relação com esses pais, com essa mãe, pode, não é que isso é uma regra que sempre vai acontecer, mas pode, as outras relações, elas tendem a espelhar essa relação primária. Então, cuidar dessa relação primária é fundamental para a gente poder ter outras relações saudáveis.
Faz sentido para vocês? Sim. O que mais vocês observam como, né, que acaba abalando a nossa saúde mental? Eu acho que tem vários fatores, né, que contribuem para poder abalar nossa saúde mental. Até mesmo o diagnóstico de uma doença, por exemplo, Sim. abala nossa saúde mental. A gente não estiver preparado, né, até mesmo o profissional, se não estiver preparado para dar essa notícia, abala nossa saúde mental. São vários fatores. A relação social, a opinião do outro, que a gente às vezes muita gente se preocupa com a opinião do próximo, aquilo ali abala a gente. Atualmente é o que tem acontecido com todo mundo, né? Emocionalmente, as pessoas estão emocionalmente abaladas, emocionalmente frágeis, justamente por essas questões. Eu estava conversando até mais com uma colega minha, falando sobre a questão da mídia. A mídia abala a nossa mental, as coisas que a gente vê, a pessoa que está com um corpo belo, a pessoa que a gente acha que vive melhor do que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E isso abala a nossa saúde. Hoje em dia, atualmente, tem vários fatores que envolvem. Mas eu acredito também que se a gente se deixar levar por tudo isso, né, a gente não vai viver. Né? A gente tem que se concentrar nos nossos valores, nos nossos princípios, nos pilares, né? A família, trabalho. Cruzar os outros pilares, que é o espiritual, também que a gente tem que dar, não é só o mental, o espiritual é muito importante, a gente ter a comunhão com Deus, orar, eu acho que isso é muito importante para a gente botar como primeiro lugar, para daí a gente tentar colocar a nossa saúde mental em dia, porque está meio complicado, está meio difícil, né? Isso. São coisas que acontecem todos os dias, né? E a gente precisa estar preparado. São várias coisas, até um transporte que a gente pega, a gente se discutir no ônibus, já balança, já tem que estressar. E a gente já pega, já traz para o trabalho. Aí a gente desconta no colega que não tem nada a ver. Aí depois a gente vai e repensa no que a gente fez. Então, na verdade, é um processo. Seu nome? Thaís. Thaís trouxe? Boa tarde. Pronto. A Thaís, ela trouxe vários pontos muito importantes, muito relevantes, né? A gente tem que começar a observar a nossa resiliência, né? De lidar com a frustração, né? A gente vive em um mundo que às vezes é muito romantizado por nós, né? Do tipo, eu acho que a novela, a literatura vem de uma ideia de que a vida é tudo lindo, tudo feliz, que não há doenças, não há diagnóstico, não há isso, e de repente se depara com uma situação que a gente não esperava, e isso parece que é o fim, dá aquela sensação de que é o fim do mundo. Mas quando a gente começa a olhar a vida e entender que a vida é a real questão da vida é momentos felizes, momentos não muito felizes, né? Altos e baixos, sabe aquele, quando coloca para ver o batimento cardíaco, entende? Aquele alto e baixo, aquele gráfico ali, ele representa muito bem essa questão. Quando a gente começa a ter esse olhar da vida, olhar pela a verdadeira imagem da vida, não dentro desse romantismo, eu acho que a gente tende a sofrer menos, né? Ou tende a sofrer com mais qualidade, né? Porque eu acho que a grande questão não é cair, porque cair todos nós, a vida é muito boa em nos dar rasteira, a vida é muito boa em nos derrubar, pode ser branco, pobre, preto, rico, enfim. Eu acho que a grande questão da vida é se levantar. Nem todo mundo se levanta. E por que nem todo mundo se levanta? Porque nem todo mundo tem essa resiliência. Um outro ponto que a Thaís, né? A Thaís trouxe é o lugar que o outro está, né? É o lugar que a gente coloca o outro. E isso é algo para a gente se preocupar. Ainda mais no tempo de hoje, com as redes sociais, que você entra na rede social e a impressão que dá é que está todo mundo feliz e eu não. Entende? E isso entender que ali é um avatar, ali é um personagem, onde, por exemplo, se eu entrar na rede social de cada um de vocês, de quem tiver, tá tudo lindo, tá tudo feliz, mas cada um tem suas questões. Ninguém tá ali colocando as problemáticas. Só que a ótica de quem está olhando, ela é
dá uma impressão que está todo mundo bem. É igual assim, você entrar na rede social numa época festiva, assim, no Natal, por exemplo. Tá tudo maravilhoso, mas às vezes a realidade às vezes não é. Cada um tem suas questões. Você vê um relacionamento, que às vezes o relacionamento não está bem, mas está ali postando como se estivesse tudo bem. E eu acho que esse olhar, a tecnologia ela vem evoluindo de uma forma que a gente acaba a gente ainda não se adaptou a esse meio. E não pode tomar isso como verdade. Acreditar que esse avatar que está na internet é real, né? Que eu começo a acreditar que eu sou esse avatar, entende? E aí quando eu me olho no espelho, eu me decepciono porque eu não pareço com a imagem que eu apareço na internet. É um outro tipo de situação. Verdade. Um outro ponto é que as coisas estão ficando tão aceleradas, né? A gente começa a se acostumar com isso. Com tudo é rápido. Se você quiser, você não precisa nem mais ir no mercado. Você pode chegar no aplicativo, pedir tudo, chega em sua casa. Você namoro, você pede o Uber, tudo isso facilitou muito bem para a gente poder viver. Porém, a gente começa a achar que tudo tem que ser assim. E o que é que acontece, principalmente na juventude hoje? Quando tem um problema de relacionamento, quando tem um processo de luto, né? Não consegue você apertar um aplicativo e isso passar. Você precisa... Isso não foi mudado. E como eu levo uma vida onde tudo que eu quero eu consigo de imediato, quando eu me deparo com esse tipo de situação, isso acaba adoecendo, acaba deprimindo. Faz sentido para vocês? Sim. Um outro ponto é a ansiedade, né? Que eu acho que é um ponto também muito crucial. E a ansiedade hoje já se entende que a depressão, muitas vezes, ela se inicia dentro de um processo da ansiedade. Essa ansiedade que vai evoluindo até chegar em um processo depressivo. E como é que a gente... Como é essa questão da ansiedade? A ansiedade, ela é um ponto... a gente precisa dela. Por exemplo, se eu vou atravessar... A gente precisa dessa ansiedade para poder lidar com as situações da vida. Porém, se essa ansiedade ela for exagerada, ela pode nos adoecer. Vocês conseguem me dar um exemplo de quando a ansiedade ela está exagerada? Eu já passei por uma fase que eu comecei a ver a musculatura da minha perna tremer e a minha pálpebra tremer. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo assim? Aí a médica falou, você está com ansiedade. E eu não sabia que eu estava ansiosa. Teve que ter uma manifestação no corpo, né? Teve que ter os sintomas no corpo, para que eu identificasse que aquilo que estava acontecendo era a ansiedade que eu estava vivendo. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre o discernimento de nos autoanalisarmos. E o que é que está acontecendo comigo? Meus pensamentos estão acelerados? Meu coração está batendo mais forte? Meu músculo está tremendo? O que é que está acontecendo com o meu corpo? Eu acho que a autoanálise, se autoanalisar, é muito importante para você identificar se tudo está bem na sua saúde mental também. Sim. E se observar se eu estou com essa ansiedade exagerada, é importante. Procurar ajuda quando isso começar a acontecer. A ansiedade não é zerar a ansiedade, mas é quando a ansiedade ela começa a paralisar. Por exemplo, se eu tenho conta de luz para poder pagar e não estou pagando, isso pode me gerar uma ansiedade porque eu tenho medo desse futuro, dessa luz poder ser cortada. A ansiedade ela vem para fazer eu agir, para no outro dia eu chegar, procurar uma forma de conseguir pagar essa conta para que a luz não seja cortada. Mas quando a ansiedade ela é exagerada, eu paraliso, eu não consigo mover. E aí, de repente, essa luz é cortada. Então, a ansiedade ela tem uma função muito importante de nos fazer agir. Porém,
ela exagerada, ela acaba nos paralisando. E quando a gente começa a se paralisar por diversos tipos de situação e ela começa a generalizar, eu não consigo, como esse exemplo, ter um sintoma. Eu estou devendo a conta de luz. Minha ansiedade se dispara, eu começo a ter esses sintomas, mas quando eu procuro a causa, eu não encontro. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não estou conseguindo dormir? Por que eu estou começando a ter esse pânico? Né? Eu não consigo achar uma causa para que essa ansiedade se dispare. E aí isso é preocupante, né? Eu preciso de imediato procurar ajuda, porque isso pode entrar em um quadro depressivo, que aí eu começo a ter medo, e esse medo ele começa a generalizar, de repente começa a criar as fobias, né? O medo de sair de casa, porque medo de estar junto com as pessoas. Daqui a pouco a pessoa tem medo até dentro de casa de ir na cozinha ou de ir no banheiro, né? Esse medo do futuro, né? Medo de morrer, medo de que algo ruim aconteça, medo que algo aconteça com um familiar, né? Quem tem filho fica desesperado porque o que vai acontecer com o filho, que a mente sempre projetando algo, uma possibilidade que nem aconteceu, é apenas uma possibilidade, né? Eu passei por esse momento aí, desse sintoma de ansiedade. Fiquei um ano e meio passando. Precisei fazer tratamento. Sim. Tinha vários sintomas. Isso era horrível. Sim. E o tratamento ele foi importante para você poder estar aqui agora. Foi muito importante. Sim. Eu também, sim. Então, eu estou nesse processo. Eu comecei aquele problema de arrancar o cabelo. Né? Arrancando o cabelo, e de repente me apareceu isso desde aquela época que eu trabalhava na Decruz. Começou ali, esse problema do cabelo, e de repente me apareceu nas costas uma mancha preta. Eu estou em tratamento. Sim. Aquela mancha preta assim, aí eu procurei, né, a dermatologista, e a dermatologista me encaminhou para o psicólogo. Ele disse assim: Helena, não se preocupe, que a senhora não tem nenhum problema de loucura. Não. Mas a senhora está com um grau de ansiedade muito, muito grande. E até hoje eu estou com nome floral com massagem, né, que me acalma, eu me sinto bem com esse floral. Uma das manchas eu vou providenciar do outro, mas a mancha ainda permanece. E eu sinto que eu ainda não estou completamente curada dessa ansiedade. Eu tenho esse problema de ansiedade ainda, né? De vez em quando estou eu lá, eu me pego, aí eu me vigio. Sim. Entendeu? Mas se eu não vigiar, eu vou daqui a pouco dar um monte de cabelo no chão, vou arrancar os cabelos. Sim. Né? E a mancha permanece ainda, mas eu estou com esse... Sim. E como a ansiedade, ela mexe com a parte física do corpo, como é tudo uma coisa só. Boa tarde. Um outro ponto, assim, para a gente começar a pensar em como é que lida com a ansiedade, como eu falei no início de tudo, a atividade física, ela é responsável para tirar 30% dessa ansiedade. Às vezes, o medicamento, às vezes a pessoa vai, começa a tomar um ansiolítico para poder lidar, diminuir sintomas de ansiedade, sendo que a causa que está gerando aquela ansiedade não é tratada. Então a gente às vezes fica ali só enrolando aquilo, mas a gente precisa do processo terapêutico para poder tratar a causa, porque não adianta você tampar os sintomas, sendo que a causa, por exemplo, digamos que um problema no relacionamento, ou com meu filho, com o esposo ou com a esposa, que está gerando essa ansiedade. Se eu tendo esses sintomas, não estou conseguindo lidar com esse sintoma, tomo um remédio, mas não cuido dessa relação que começa a gerar o gatilho para essa ansiedade, eu não estou tratando a ansiedade, né? Eu estou me enganando e esses sintomas internamente, né? Estou me dopando e esses sintomas internamente eles estão ali. E a atividade física, ela é responsável por mais ou menos 30% de diminuir a ansiedade. Uma coisa que a gente precisa também parar para pensar, qual é a válvula de escape de vocês, né? O que é que vocês fazem para se distrair? Porque isso é muito importante também. Porque é o sentido da vida. Às vezes é trabalhar, casa, trabalhar, comer, cagar, mijar, você quer? O mesmo ciclo toda hora. Os básicos, né? Entende? E o que é que você faz para poder relaxar,
qual é essa válvula de escape para poder liberar toda essa pressão do dia a dia? Né? No meu caso, que me ajudou muito, além do tratamento, a igreja. Quando eu retornei para a igreja, porque eu fiquei comissária, então quando eu retornei, foi o que me ajudou muito. Eu encontrei o apoio que eu buscava na minha própria casa, porque o meu problema foi gerado por conflito familiar. Então, o apoio que eu precisava dentro da minha casa eu não encontrava. Eu encontrei na igreja, as pessoas me abraçaram, me deram a mão e me ajudaram a sair dessa fase. E hoje em dia eu estou bem, graças a Deus não tomo remédio nenhum. Esse pilar espiritual ele é muito importante, e essa questão da igreja, às vezes, além de ser um pilar espiritual, também é uma válvula de escape, onde quando eu vou para a igreja, seja lá o segmento de cada um de vocês, isso me relaxa, isso me faz eu liberar essa, entende? Que para outro pode ser em uma praia, que para outro pode ser, né? Eu passei no shopping, Sim, no Sim, cinema, de amigos, né? Sim. ver amigas, Sim. visitar os familiares. Exatamente. E quando eu não consigo, não deixo de fazer essas coisas, isso acaba potencializando as outras situações. Mas quando a gente fala de válvula de escape também, a gente tem que começar a observar se minha válvula de escape também não é nociva. Por exemplo, às vezes a válvula de escape do indivíduo é beber exageradamente, né? E aí ele relaxa de uma forma, porém gerando um outro problema, né? Um outro tipo de situação, como o cigarro, como qualquer outro tipo de vício. E aí, quando a gente pensa nessa válvula de escape, a gente tem que pensar: minha válvula de escape que eu tenho hoje, ela é um ônus ou um bônus para mim? Entende? Eu também já tive, né, um momento de ansiedade, mas eu não tive válvula de escape. Eu realmente tive que abrir mão de algo para poder cuidar dessa parte da minha saúde. Eu tinha um emprego, né, onde era algo que estava aumentando cada vez mais a minha ansiedade. Saía de um vínculo para o outro, e nesse trajeto, para tentar chegar ao outro vínculo, me gerava ansiedade no carro, né, no trânsito, que aquilo foi mexendo comigo. E da mesma forma que Ivone, né, que a gente da área de saúde consegue identificar quando a gente está com o nível de ansiedade alto, Ivone, a minha pálpebra também tremia, musculatura do braço, da perna, tremia também. Então assim, eu não tinha válvula de escape. Eu dizia, vou fazer uma terapia, vou dançar, gosto de dançar, vou no barzinho. Isso não iria ajudar. A forma que eu tive de realmente diminuir esse nível de estresse e de ansiedade foi pedir desligamento. Porque mesmo eu fazendo tudo isso como válvula de escape, ia chegar um momento que ia voltar tudo novamente e ia chegar a desenvolver até um quadro de depressão. Você estava sobrecarregado. Tá. Não é? E pode ser que um desses lugares que você trabalhava, lá poderia ter também gatilhos que despertavam essa ansiedade. Eu gostava desse vínculo, né? Financeiramente, também por ser um setor onde eu gostava de trabalhar. Mas assim, aquela coisa de você ser certo, não chegar atrasado, perder o colega, né, cedo, não fazer o colega se atrasar no outro vínculo, isso ia me deixando mais e mais e mais ainda o nível de ansiedade lá em cima. Sim. E aí a gente pode começar a pensar: o sono, temos que cuidar do sono, temos que cuidar dessa questão física, temos que a gente ver qual é essa válvula de escape, o que é que eu preciso inserir, o que é que eu preciso cortar, o que é que eu preciso mudar, né? E para a gente poder estar equilibrando essa ansiedade, equilibrando essas questões, a rede social, né? O celular hoje ele é completamente nocivo para a gente, o uso abusivo, né? Que faz com que a gente aumente nossa procrastinação, diminua a nossa produtividade, né? Isso acaba potencializando todos esses quadros do que a gente está falando. Ok? Uma coisa que é muito importante para poder cuidar do sono é fazer higienização do sono. Como é que é isso? Essa higienização do sono. Isso pode ajudar a poder ter uma noite contribuir para ter uma noite de sono melhor. Que o que é? Por exemplo, eu mesmo gosto de tomar café. Eu tomo café de manhã e de tarde, depois de meio-dia. Só que se eu tomar café no final da tarde, eu percebo que para eu dormir eu demoro mais,
né? O café, eu falo café preto, ele acaba, né, contribuindo para que a gente precisa começar a estar ciente. Será que o que é que eu estou fazendo? Que tipo de alimento eu estou comendo que acaba me deixando mais pesado para eu poder dormir? Então, exato. Alimentação, comer uma comida leve, não comer uma comida muito tarde, isso pode ajudar. Arrumar a cama, trocar os lençóis, tomar um banho quente de preferência, um banho morno antes de dormir. Desligar a televisão no quarto. Eu acho que no quarto acho que nem deveria ter televisão, né? Mas não existe isso de você estar com o celular e estar deitado na cama esperando o sono vir. Isso pode acabar atrasando esse sono. Então começar a se preocupar, né, com essa higienização do sono, fazer coisas para se preparar para dormir. Isso pode estar ajudando a poder dormir. Se eu planejo dormir 10 horas da noite, a depender de como é meu sono, eu tenho que deitar na cama 9 ou 9h30, porque não é garantia de eu deitar na cama e logo dormir, né? Deixar o quarto escuro, né? Preparar o quarto nosso, a gente tem que levar uma mensagem para o nosso cérebro, para a nossa mente, que é um lugar para dormir. Se eu deixo esse quarto muito agitado, cheio de luz, cheio disso, cheio daquilo, o nosso organismo ele não entende muito bem que aquele espaço é um espaço para poder dormir. Então a gente precisa cuidar desse ambiente, a gente precisa se preparar para o sono. Isso ajuda a gente diminuir essa questão da insônia e regulando com o tempo. É claro que existem situações que precisa de medicamento, precisa procurar um profissional. E para se caracterizar como insônia, né, não é assim, hoje eu não consegui dormir direito, ou ontem eu dormi, não é assim. A gente precisa ter uma insônia de mais de uma semana para a gente começar a ser carimbado como insônia. Porque às vezes assim, eu não consegui dormir direito uma noite, durmo já só de si e acho que já estou insônia. Não é bem assim, tá certo? Gostaria de fazer mais alguma pergunta? Qual será a próxima data? Vou começar com o Ivone aqui. Eu tenho uma pergunta. Como a gente trabalhar a nossa mente para receber notícias, situações trágicas e permanecer com equilíbrio, a ponto de você receber uma notícia que isso vai, como é que diz, mexe com sua estrutura, né? E você ter uma mente preparada para não deixar com que aquilo te atinja, te tire do eixo. Sim. Tem pessoas que conseguem lidar muito bem com isso e tem pessoas que não. Tem pessoas que quando recebem uma notícia, isso abala mais do que deveria abalar. Ou demora muito tempo para poder aquele tipo de energia, aquele tipo de situação diminuir. E aí a minha orientação nesse caso é que quando os pensamentos vêm, pensamentos de que vamos pensar em uma notícia hipotética, né? Aconteceu um acidente com tal pessoa e aquilo começou a me desestruturar. As ideias que vêm, você começar a anotar esses pensamentos e colocar também outros pensamentos em conjunto, combatendo com os pensamentos negativos, né? Claro que isso, se você não consegue administrar muito bem isso, é bom procurar ajuda, né? A meditação, ela também ajuda a lidar com isso, porque quando a pessoa está assim, o pensamento fica ali ruminante. O que é um pensamento ruminante? É igual a digestão dos bovinos. Você engole aquilo e aquilo volta e você fica ali sempre pensando naquilo, sempre pensando naquilo. E a meditação, ela faz com que você comece a pensar no momento presente. Porque a nossa mente, ou ela está no passado, que deprime, ou muitas vezes ela está no futuro,
mas ela não está no aqui e agora. Imagine, aqui está dentro de uma palestra, a gente está conversando sobre coisas muito importantes, mas se nossa mente estiver no que aconteceu ontem, ou no que pode acontecer amanhã, eu não consigo nem prestar atenção no que está sendo dito aqui. Então, levar essa mente para o momento presente, através da meditação guiada, por exemplo, para quem não tem um costume de meditação, ela ajuda a você normalizar ou trazer esses pensamentos para o momento presente, para os pés no chão, porque muito desses pensamentos são projeções, né? São projeções desse medo, dessa notícia. O jornal mesmo, ele tem muito disso. O jornal, você liga o jornal a qualquer hora, é bombardeado de notícia que, se você não conseguir ter um filtro para isso, você não sai de casa, porque a vida começa você tem uma dimensão muito maior da vida, que ela começa a ficar perigosa, né? Por exemplo, na rua lá onde a gente mora lá, que é aqui próximo, colocou câmeras, né? E aí, muito bom, porque protege isso aqui. Só que tudo que acontece, todo mundo fica sabendo, porque tem um grupo. Então a impressão que dá é que a rua está mais perigosa do que antes. Entende? Mas é porque a informação, quando ela chega e causa essa impressão. Então a gente precisa também ressignificar, começar a entender isso, que é a própria informação que é para nos informar que gera medo. Ok? Então, assim, para mim, essa pergunta de Ivone ficou bem complicada de ser respondida. Você respondeu de uma forma que, mesmo assim, é difícil. Porque Sim. Se é uma notícia que vai chegar, você nem sabe que vai chegar. Entendeu? Então, é complicado. Por exemplo, eu vi meu filho falecer na minha frente, em casa. Né? Eu sabia que ele estava com os aparelhos, com tudo. Ele faleceu na minha frente. Depois que eu enterrei ele, 24 horas, eu dormi. Eu apaguei. Não me alimentei, nada. Meu marido ia lá, via se eu estava respirando, não voltava. Entendeu? Então, são coisas que você não tem como se preparar. E temos que ter um termômetro. Uma mãe que perde um filho, como é que ela não vai se abalar? Entende? E quando você fez essa pergunta, eu entendo de quando você tem uma notícia e a forma que a pessoa abala é maior do que deveria, ou tem uma projeção daquilo. Por exemplo, aconteceu um problema lá, mas você não sabe nem o que aconteceu e já está criando na sua cabeça uma situação. Mas é igual com uma ansiedade. Uma coisa, eu vou ter uma prova amanhã. Eu tenho ansiedade hoje de uma prova que eu vou ter amanhã, é completamente natural. Sim. Porque como é que eu não teria ansiedade se for uma prova que for muito importante para mim? Outra coisa é quando eu começo a ter ansiedade sobre coisas que não deveria ter, situações do cotidiano. Vou ali comprar pão. Eu compro pão todo dia, só que a partir de agora comprar pão para mim está se tornando um problema. Desperta gatilho de ansiedade, como se eu fosse ter uma prova, como se eu fosse ir para um julgamento, ou se eu fosse... Entende? Então, a gente precisa ter esse termômetro. Existem situações que a gente recebe a notícia e abala, e a gente abalou, não tinha como não se abalar. Entende? A gente precisa ter esse pé no chão, porque é uma situação que abala, não tem para onde ir, não tem para onde fugir disso. É doloroso. A questão é quando o meu abalo é maior do que a própria situação, que é uma situação diferente. Faz sentido? Ficou claro para vocês? Queria fazer uma pergunta assim, sobre o que ele falou, sobre questões que você consegue resolver. E aquelas questões que te deixam nervosa, ansiosa, mas você não tem diretamente como resolvê-las, não tem o que você possa fazer no momento, que não depende de você resolvê-las, mas elas te deixam ansiosa, porque depende de uma outra pessoa, de uma outra coisa acontecer para que sejam resolvidas. Como a gente pode lidar para poder não ficar com essa ansiedade constante acerca daquilo? Saber conviver com aquilo. Pronto. Aceitação. Eu preciso aceitar que existem situações que estão fora do meu controle. Existem coisas que estão no meu controle, existem coisas que não estão no meu controle. Por exemplo, vou pegar o exemplo da prova. Vou fazer a prova e isso me gera ansiedade. Até eu fazer a prova,
existe um controle meu de eu chegar no horário, de conseguir estar lá, de chegar e fazer, enfim, de lembrar dos conteúdos lá e poder apresentar. Depois que eu fiz a prova, o resultado já não está mais no meu controle. A seleção das pessoas lá, se vai passar, porque vai depender das notas que os outros tiraram, já está fora do meu controle. E quando eu aceito isso, eu sofro menos. A questão é que a gente tenta controlar o que não está no nosso controle. Entende? Por exemplo, eu saí de casa, saí do consultório hoje para vir para aqui. A minha direção era chegar aqui. Mas era 100% de certeza de chegar aqui? Não. Existem várias situações que poderiam acontecer para eu não conseguir chegar. Poderia passar mal o carro, poderia quebrar, poderia acontecer um acidente, poderia receber um telefonema, né? Várias coisas que eu consigo imaginar e várias coisas que eu não consigo imaginar. Só que essas variáveis, eu só consigo controlar a direção que eu quero fazer. Mas as variáveis do ponto A ao ponto B, eu não consigo controlar. Não está no meu controle. E eu preciso internalizar isso. Entender o que está no meu controle e o que não está. Porque muitas vezes a gente sofre tentando controlar o que não está no nosso controle ou não controlando o que está no nosso controle. Por exemplo, a forma como eu falo com alguém, parte dela está no meu controle, né? Eu posso não controlar a ansiedade, a raiva, mas o que eu faço com a ansiedade, com a raiva, está no meu controle. E às vezes a pessoa perde esse controle. Entende? Tá? E a gente tem que começar a entender isso, né? O que está e o que não está no nosso controle. Faz sentido para vocês? Sim. Tentar controlar o incontrolável já é o sintoma do descontrole. Só pegando o gancho que o colega está falando aqui, que a gente não tem controle do que acontece do nosso lado externo, mas a gente tem responsabilidade, total responsabilidade do que parte de dentro da gente. Isso a gente pode ficar satisfeito e tranquilo, porque a gente fez o nosso papel. Mas o que parte do outro, do que está pensando a meu respeito, do que as pessoas acham de mim, ou deixam de achar, isso não tem responsabilidade, assim, eu não tenho domínio, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Mas o que parte de mim, aí sim, eu posso ficar descansada, porque isso parte de mim. Entendeu? Então, você pega no gancho. Muito bom. Eu mesmo, quando começou meu primeiro princípio de ansiedade, que eu não sabia, eu nunca tinha passado pelo momento. E aí, quando eu assistia a TV, que eu via falando sobre ansiedade, artista ou pessoas anônimas falando sobre problema de ansiedade, eu dizia, ansiedade? Besteira, isso deve ser escura, todo cheio de coisa, né? Tá. Quando eu passei pelo momento, inverteu, eu passei a me ver na pele do outro, né? Porque começou os sintomas do nada. Eu senti o primeiro sintoma de madrugada, aí eu moro no Cabula, né? Aí eu fui para a nova proteção várias vezes, com os mesmos sintomas. Fiz exame de laboratório, fiz tudo, tudo negativo. Aí os médicos disseram, você está com uma ansiedade de ansiedade? Não. Eu neguei 3 vezes, não ansiedade não. Eu não aceitava, foi difícil para eu aceitar, porque eu estava passando por esse momento. Aí demorou um pouco para eu poder aceitar. Aí eu comecei a fazer um tratamento, a mim, mas foi difícil para mim. E aí, amigos meus também passaram vídeos para poder assistir, indicou uma médica psiquiatra que chama Fernanda, alguma coisa. Eu comecei a assistir os vídeos dela, ela explicava, porque eu tinha muita falta de ar. O sintoma era falta de ar. Boa tarde, Vicente Antônio de Cícero Guedes, ele está aqui palestrando. Não Grande podia deixar de ver. E aí, filho? Tudo bom? E aí, meu irmão? Bom te ver. Eu fico por aqui mesmo, viu? Davi é um amigo meu de infância. E aí, meu? Eu tinha que ouvir esse cara falar. Mas a falta de ar aumentava, né? E aí os vídeos me começaram a me ajudar a formar. Ela ensinava
a fazer exercícios respiratórios, né? Eu ia assistindo e aprendi a fazer o que ela estava ali orientando. Também som também instrumentais, vídeos instrumentais, ou então pessoas falando. Tinha uma moça que eu assistia muito, esqueci o nome dela, não sei se ela falava alguma coisa, esqueci. Ela falava palavras positivas, né, para poder pessoas estar nesse momento, para dormir, para amanhecer, várias coisas, muito interessantes. Aí eu gostava de assistir. Quando era assim, botava músicas evangélicas também, para ouvir. Que minha tia na minha nação evangélica, então na casa de minha tia, o período que eu fiquei na casa de minha tia, eu ouvia muito, passei a gostar. Aí quando eu retornei para casa, aí eu passei a colocar em casa. Então, e assim, eu queria sair para ir na casa do vizinho, isso me causou um transtorno, porque eu não tinha firmeza para andar. Eu andava em casa me segurando pelas paredes. Para eu chegar na porta de casa não para com sacrifício. Eu andava daqui para ali, parava para respirar, para dar de ar. Então, era horrível. Assim, foi um momento muito difícil na minha vida. E aí, várias coisas, à medida que as pessoas iam me orientando alguma coisa, eu ia fazendo, aí foi me ajudando a melhorar. E é importante a gente entender que o que desorganiza o outro, às vezes não me desorganiza, mas cada um é cada um. Cada um tem seu histórico, cada um tem uma história que faz com que certas situações desestabilizem o outro. Quando a gente começa a perceber o outro dessa forma, né, a gente começa a ampliar o nosso leque, a entender que a dor do outro é do outro. Né? Eu posso não sentir aquela dor, mas o outro, para o outro aquilo é muito difícil, né? Por causa da construção existencial dele. E como eu estou falando isso do gancho que você trouxe no início, que antes achava que isso não entende, só quando a gente passa que a gente entende o grau da seriedade. Mas momentos como esse aqui fazem com que a gente amplie esse olhar e a gente enxergue o outro com mais cuidado, porque de entender, principalmente a maioria de vocês que já trabalham na área de saúde, né? De entender assim, de ter essa empatia quando o outro chega, porque é só quem está na pele ali para poder entender.